Jornal da EPFM. Chico, nós convidamos o médico ortopedista Tiago Tamaro. Ele é especializado em pé e tornozelo, porque a gente recebe especialistas, né, para trazer orientações importantes para a nossa população, e de repente a gente começou a receber muitos pedidos para que a gente ouvisse um ortopedista, especialmente aquele voltados para alguns problemas que as pessoas compartilhavam aqui com a gente, né? Joanete, esporão calcâneo, porque são situações que provocam dores que incapacitam muitas pessoas, e é sobre essas questões, os avanços das técnicas diagnósticas e terapeutas, os tratamentos que hoje são mais eficazes e menos invasivos para quem enfrenta todos esses problemas. Primeiro eu pergunto se estou pronunciando adequadamente, doutor Tiago, né? Tamaro, é isso? Especializada em pé e tornozelo. Muito obrigado e bem-vindo ao Jornal da EP, doutor. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo, bom dia aí o pessoal do jornal, né? Obrigado pela disponibilidade aí de estar explicando alguns problemas. Meu nome tá certinho assim, viu? Tá correto. Então tá jóia, muito bem. Vamos então falar com a nossa audiência, doutor Tiago, sobre esses problemas. São comuns, né? Atingem uma fatia grande da população, os problemas relacionados aí a pé e tornozelo, doutor? Olha, hoje em dia tá aumentando demais, né? As incidências de lesões, principalmente de caráter esportivo. O pessoal hoje, né, tem optado em cultivar bons hábitos de vida, praticar mais esportes, principalmente esportes com impacto, né, que são as corridas de rua. O pessoal gosta de treinar em grandes volumes, principalmente pensando em distâncias. Então, as lesões de pé e tornozelo hoje têm ganhado muito espaço nesse meio, tá? Lógico. Tem os já que praticam esportes aí de um tempo, né, um pouco maior, aí os atletas de finais de semana, que gostam de bater uma bolinha e tudo, esses daí já tem uma taxa de incidência bem alta, né, de lesões, mas sim, a gente tem hoje visto uma grande porcentagem de aumento das lesões, principalmente de caráter ligamentar. Tá certo. Doutor, então quais são os problemas mais comuns que a pessoa que de repente bota um tênis no pé, eu vou correr no parque, hoje está em moda, e que bom, né? A gente está falando de uma moda que diz respeito à saúde, diz respeito a cuidados, né? Não é estética, é saúde mesmo. Que bom. Agora, é preciso ter algumas preocupações. Quais são os problemas mais comuns que esse que bota um tênis e sai correndo pode enfrentar? Hoje o que mais presencia aqui no consultório é as dores no calcanhar. Calcanhar. Sim, 80%, 90% das queixas, elas são voltadas a esse tipo de reclamação, principalmente daqueles que já iniciam uma atividade física com a corrida, né? Muita gente está aí pensando sempre no bem-estar, na perda de peso, no cultivo de bons hábitos. E a primeira coisa é pegar um tênis e fazer uma caminhadinha, fez aí uma semana, 15 dias, já perdeu 1 ou 2 quilinhos, já começa a se animar, começa a fazer alguns trotinhos, né? E, na verdade, a pessoa não faz um preparo físico-muscular, uma reabilitação, né? Uma estruturação da articulação, e principalmente essas pessoas que optam em já sair praticando atividades com impacto, na sua grande maioria tem algum grau de sobrepeso, né? E isso impacta bastante na região dos calcâneos. Hoje o que mais a gente vê são lesões aí inflamatórias, como facetes plantares, tá? O esporão em si não é algo tão comum, porque o esporão ele não é uma queixa que causa dor. Ele gera uma inflamação nas estruturas ao lado, né? Então, são tudo inflamações de musculatura, ligamentos que sustentam o nosso pé na passada, principalmente na corrida. Doutor, é claro que quando a gente fala de lesões, né, o cuidado com lesões nas articulações, tornozelo, joelho, a gente lembra, como citou aqui o Luiz, dessas pessoas que muitas vezes não têm um calçado adequado para aquela corrida no final de tarde, sem a orientação especializada. Mas eu ouvi também de um trabalhador que usa esses calçados, como por exemplo aquelas botas para ser trazer aqui para que a nossa população entenda aquelas botas de couro com bico de aço, né?
E ele fica o dia inteiro com calçado como esse. E ele reclamava bastante de dor no tornozelo uma vez que eu conversei com ele. O senhor também recebe no seu consultório esses profissionais dessa área, por exemplo, da construção, que trabalham na agricultura também, com esse tipo de problema, por não ter um calçado adequado? Demais. Todos os dias eu recebo alguém que tem essa queixa, os conhecidos sapatões, né? Isso. O pessoal gosta de chamar. É um tipo de um EPI, tá? Normalmente eles têm ali um certificado, mas a grande maioria que trabalha com esses tipos de calçado, ele tem um solado muito, muito duro, né? É um sapato que ele é de proteção, ele não é uma qualidade na pisada. Apesar de que hoje em dia já tem, né, evoluído bastante esses tipos de calçado, principalmente com palmilhas mais confortáveis. É que algumas empresas ainda não têm optado em manter, né, essa qualidade sobre os colaboradores que eles têm, mas é uma queixa muito, muito normal aqui para mim, né? Eu sempre tenho que fazer aí um pedido, uma solicitação, avaliar o tipo de calçado, porque às vezes a pessoa está 5, 6 anos na empresa e nunca conseguiu trocar um calçado, entendeu? Então o desgaste natural também do calçado gera um desconforto nos pés. Doutor, tem uma série de problemas que a gente até já listou, né? Para todos tem tratamento, por exemplo, joanete, né? Que é um desvio do dedão do pé. Como é que surge joanete, né? Alus valgo, né? O nome mais científico. Tem tratamento? Como é que trata a joanete? Isso, a joanete, né? O alus valgo, ele é uma deformação que ela é adquirida. Normalmente o pessoal acha que é o dedo, o osso que entorta, né? Mas, na verdade, é uma alteração ligamentar do primeiro raio que vai empurrando os outros para a face lateral do pé, né? Então, normalmente os tratamentos são com correções cirúrgicas, tá? Antigamente eram feitos muito agressivos, cortes muito grandes, né? Então tinha uma incidência muito alta de falhas, queixas de dor, porque a pessoa tinha que ficar muito tempo imobilizada, então, além de tudo, causava uma atrofia da musculatura das pernas. Hoje, o que eu tenho utilizado bastante são técnicas minimamente invasivas, tá? Técnicas percutâneas, então, assim, são pequenos furinhos que fazem no pé, que conseguimos fazer grandes correções, até aquelas joanetes muito graves, né, que você vê que deforma até o sapato que às vezes a pessoa utiliza. Com essa técnica a gente consegue corrigir essas deformações e o melhor de tudo, né, fica pequenos cortes, a pessoa sai imediatamente pisando, então é uma reabilitação imediata. Hoje a tecnologia está totalmente ao nosso favor para esses tipos de problema. Eu tenho duas perguntas aqui, né, de duas pessoas sobre o mesmo assunto. A Andréia, por exemplo, diz: olha, eu tenho esporão nos 2 pés e gostaria de saber o que fazer para melhorar. Todo dia eu acordo sem poder andar com tanta dor. E a Silmara também está perguntando aqui: estou sofrendo bastante com esporão. O esporão requer tratamento ou há situações que exijam cirurgia? Então, o esporão é aquele problema mais comum, né? O pessoal que já tem dor no calcanhar já vem com aquela pré-avaliação de que, doutor, eu tô com dor no calcanhar, ou meu esporão tá doendo, né? Normalmente, a dor no calcanhar, ela se inicia com uma inflamação da fáscia plantar, tá? Que é o músculo de sustentação do pé, e ela é uma continuação do nosso tendão de Aquiles. Normalmente, os tratamentos se iniciam com bons alongamentos, uma reabilitação, tá? É um tratamento que demanda paciência, tá? Eu indico normalmente uma reabilitação inicial de 30 dias para casos mais recentes. Para quando já tem um tratamento em andamento ou há falhas nesses tratamentos, né, mais tradicionais, hoje já existem as infiltrações, terapias por ondas de choque. Na grande parte das queixas de dor respondem muito bem, tá? Aquelas pessoas que realmente têm a presença do esporão, ele acaba causando a inflamação da fáscia plantar, né? Então, na verdade, não é o esporão que dói, ele faz com que o músculo do pé inflame e gere essa mesma dor.
Para casos muito avançados, onde já fez também esses tipos de tratamento mais de intervenção de dor, né? As infiltrações ou terapias até biológicas. Hoje eu utilizo bastante infiltrações com PRP aqui no consultório. Eu vejo resultados muito expressivos, né? Em comparação aos tratamentos mais tradicionais aí. Tem pessoas que ficam 6 meses ou mais fazendo fisioterapia para resultados mínimos. Então hoje eu já indico alguns tratamentos mais avançados para tentar regredir e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Mas já fiz tratamentos de esporão que eu utilizo as técnicas percutâneas, né? Também são pequenos cortes que a gente faz em regiões da sola do pé e a gente consegue com uma broca retirar totalmente o esporão que causa a inflamação. Então hoje existem desde tratamentos conservadores, que é o mais indicado, até mesmo tratamentos cirúrgicos, dependendo do caso. Não é tão raro, mas eu nunca inicio uma indicação justamente com a cirurgia. Tá certo. Doutor, nosso tempo é curto, né? São muitas perguntas. Para fechar, essa é a última realmente. É muito específica, não sei se o senhor consegue atender a expectativa aqui da pessoa, mas ela diz, olha, quando a pessoa lesiona a base do 5º metatarso, já foi liberada, mas ainda tem inchaço depois de atividades físicas e esportivas. É normal esse inchaço, mesmo tendo sido liberada para fazê-lo? O inchaço é normal, né? A parte estética do pé, às vezes, ela é mais preocupante do que até mesmo a gravidade da lesão, né? Normalmente, a lesão da base do 5º dedo foi uma lesão que o Neymar teve há uns anos atrás. Então, o que acontece? É um osso de carga, né? Na nossa pisada e tudo, é ele quem dá sustentação também na nossa pisada. Então, tudo depende muito do tempo de reabilitação, né? De como foi conduzido o processo todo de tratamento. Mas o inchaço em si, em até 6 meses depois do trauma ou da fratura, se caso não tiver dor, né, associada, a gente até aceita como uma evolução normal, sim, tá? É que cada caso é um caso, né? Então depende muito do tipo de inchaço, depende muito de algumas condições que envolveram essa liberação aí para a gente acompanhar da melhor forma. Doutor Tiago, a última pergunta mesmo para a gente encerrar. Eu recebi uma mensagem de uma mãe, ela disse que a filha tem 8 anos de idade e ela levou a filha a um especialista porque percebeu que ela estava com uma pisada um pouco irregular. E o especialista orientou que a criança usasse uma palmilha ortopédica. A criança começou a usar, mas não quer mais fazer o uso dessa palmilha. Ela pergunta se isso pode provocar o não uso dessa palmilha ortopédica, por exemplo, problemas futuros como desvio de coluna. Pode. Normalmente, o mais comum é o pé plano infantil, né? É um tipo de pisada adquirida também, tá? Onde nós não temos a formação do arco plantar. Existem alguns graus de pé plano, tá? Dos mais leves aos mais graves. Tudo que a gente normalmente observa são o quê? As limitações funcionais, principalmente na questão de desenvolvimento físico da criança, tá? Algumas não conseguem correr, não conseguem praticar atividades básicas como educação física, né? E principalmente quando são cercados de dor, tá? Essa questão de usar a palmilha ou não é a técnica mais inicial para a gente tentar uma correção de pisada, melhorar, né, a postura, o alinhamento dos membros, mas sim, se a criança tem um pé muito desviado, muito deformado, ao longo do crescimento isso pode gerar sobrecarga sobre os joelhos, até mesmo sobrecarga na coluna, né? Não necessariamente vai causar desvios, tá? Mas a queixa maior aí de preocupação realmente é a dor. Muito bom, conversamos com o médico ortopedista Tiago Tamaro, especializado em pé e tornozelo, falando aí sobre problemas comuns e, enfim, orientando, porque sempre a informação nos ajuda a lidar com os problemas. Doutor Tiago, muito obrigado, tá? A gente pode repetir esse papo em outras oportunidades para a gente esclarecer realmente sobre os assuntos. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado pela oportunidade aí de explicar para as pessoas que têm interesse. Jornal da EP, a verdadeira voz de Araraquara.